bem-vindos à live. Eu sou a Meire Nakamura, trabalho com macarrons profissionalmente há 6 anos e eu tenho compartilhado a minha experiência com vocês, a minha experiência com os macarrons com vocês. Eu tenho uma forma diferente de ver e entender os macarrons e eu tenho falado muito sobre isso, e principalmente hoje eu quero ressaltar tudo que eu falei, tudo que eu falo, porque tudo que eu falo é o que eu faço e por isso mesmo eu tenho sim 100% de aproveitamento na minha receita, eu tenho sim resultados positivos na minha produção durante o ano todo. Eu tenho compartilhado a forma como eu vejo, como eu faço. Tudo que eu tenho falado até agora não é nada mais, nada menos do que eu realmente faço na minha produção, tá? E ter um equipamento, ter um teflon que não está seco 100%. Eu faço a higienização dos meus utensílios, no caso do teflon, e eu realmente uso só depois de 2 dias, porque eu sei que se eu usar antes, eles vão comprometer a minha receita. Então, tudo que eu falo para vocês são dicas de como proceder para que se minimize todas as chances de erros. A farinha de amêndoa é uma matéria-prima muito delicada e ela é essencial na produção dos macarrons, mas ela também, se ela não estiver conservada e mantida em lugar fora da umidade, longe do calor, se ela não estiver em ambiente adequado, ela pode ser sim uma das causadoras de muitos problemas na sua receita, mas não é só ela. Como eu disse no começo dessa live, muitas regiões, a maioria das regiões do Brasil está com essa porcentagem muito alta de umidade. Então, se você não tem todos os cuidados, não é só com a farinha, não é só com o cacau, não é só com o chocolate em pó, né? O chocolate em pó não, com o cacau, não é só com os corantes em pó. Toda matéria-prima tem que se ter o cuidado. E quando eu falo, talvez muitas pessoas não se atentam ou não dão importância para esse detalhe, mas faz toda a diferença no resultado final quando você não tem esse conhecimento, quando você não tem essa atitude, quando você não muda certos comportamentos, né? Deixar deixar um pouco o lado tão convencional e tão tradicional de ver as coisas, não dar importância a um só motivo, um só equipamento ou um só ingrediente, porque tudo faz parte de uma engrenagem que se uma dessas peças não estiver 100% perfeitamente em estado de uso, alguma coisa, as consequências serão lá na frente, tá? Então, eu pergunto, quanto custa você não investir? E quando eu falo não investir, também não quer dizer em dinheiro. Investir em comportamento e atitude. Quanto custa para você não investir num equipamento importante para se fazer o macarrão? Quanto custa você talvez não fazer esse uso do teflon
você não comprar mais teflons de forma que você consiga fazer um rodízio de 2 em 2 dias. Quanto custa? Não custa só uma receita perdida. Custa todo o seu tempo, a sua dedicação, a sua energia, a sua disposição de estar lá trabalhando, né? Custa muito caro. Então, quando tem se falado muito numa marca de farinha lá no meu grupo de Telegram, e eu conheço pessoas que usam aquela marca e elas falam que aquela marca é muito boa. Então, por que você não, ao invés de ficar tentando, se tem pessoas, por exemplo, que fala que dá ótimo resultado e não tem perda, por que você não experimenta investir, por exemplo, nessa farinha? Ela é cara? Você vai pagar um frete caro? Mas qual que é o custo-benefício? Vocês pararam para pensar? Porque às vezes você compra uma farinha barata, mas você ainda vai fazer um teste, né? E você não sabe se essa farinha vai ser boa, né? Ao contrário do que muitas pessoas estão falando lá, muitas pessoas falaram que a farinha é boa, né? Então, por que você não tenta, não compra uma quantidade pequena, experimenta, faz um teste e se for boa, você vai poder investir numa matéria-prima que vai te dar o resultado, por exemplo. Eu penso muito nisso, eu penso muito no custo-benefício, eu penso em fazer tudo que eu faço realmente, tudo que eu faço antes de executar a receita, todo aquele preparo que eu venho falando, eu faço e é por isso mesmo, e eu acredito que seja isso, que eu tenho 100% de aproveitamento na minha receita e durante o ano todo, porque eu não cuido só apenas da farinha de amêndoa, eu cuido sempre do que vem antes, porque o macarrão ele tem o antes, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, há de se pensar sobre isso, sobre o custo e benefício. Se você está pedindo uma farinha que, por exemplo, custa R$80, mas você vai pagar o frete mesmo assim, por que não investir numa farinha que é um pouco mais cara, mas que tem dado resultados muito bons para as pessoas, né? Que são comentados, que a gente viu os comentários. Por que não testá-la? Eu fico pensando, ela é cara, você vai pagar o frete, mas a outra é barata, você vai pagar o frete mesmo assim, só que você não tem um número de pessoas que falou que aquela farinha é boa, por exemplo. Tá? Eu penso muito nisso, por isso que eu estou abrindo essa live falando isso, devido a todos os problemas que as pessoas estão tendo essa semana, tá bom? Pensem nisso. E outra coisa, muitas pessoas têm falado sobre a calda do merengue italiano, né? Eu faço só merengue italiano e as pessoas têm falado muito sobre a perda da calda do merengue. Então, uma outra coisa que faz muita diferença e talvez você não saiba é fazer o uso de um termômetro muito bom, eficiente. Porque às vezes a sua calda pode estar tendo problema de justamente nessa parte de não estar medindo, talvez não estar medindo adequadamente. E por exemplo, como eu já tenho um termômetro aqui, é esse que eu vou usar. Mas talvez também valha a pena investir em um outro termômetro. Porque não é comum as pessoas perderem tantas caldas, tantos merengues, tantas receitas por causa de uma calda.
Bom, pelo menos para mim, isso não é normal, tá? Então, se você se você sabe que você tem problema na cauda, você tem que pensar que o problema pode estar no termômetro também, né? E faz toda a diferença, porque é o que eu falo, quando o processo começa errado ali na cauda, vai todo errado lá pro forno, e aí pode acontecer dele rachar, dele ficar torto, dele sair com uma consistência, uma casquinha fina e quebradiça, vem tudo lá do começo. Então não adianta você ter um forno top, uma batedeira top, se esse equipamento importantíssimo é que está te causando problema, tá? Não adianta você ter técnica, você usar a técnica corretamente, se o que está te causando problema é esse equipamento que mede a temperatura da cauda, tá? Faz tempo que eu não falo isso, mas hoje eu tenho que repetir justamente por causa disso, tá? Todo investimento, o macarrão, na verdade, fazer macarrões não é difícil, tá? Ele não é difícil, ele não é difícil porque ele é temperamental, tá? Na minha visão, ele é difícil porque ele é muito técnico e quando você não investe em equipamento, quando você não investe em conhecimento, quando você não investe em matéria-prima, acontece um monte de coisas, um monte de problemas, um monte de erros, e aí você acha que é a receita, e aí você troca o açúcar impalpável pelo açúcar de confeiteiro, ou o contrário. Você começa a alterar a receita, e aí vai chegar uma hora que nem você sabe mais o que você está fazendo, porque a receita já não é mais original, a temperatura do forno não é original, você pegou uma receita você trabalha com uma receita, e aí você pega dicas de assar essa receita, né? A temperatura que você vai usar não é a da sua receita, então vai virando um emaranhado de coisas, e aí dá aquela sensação de estar perdido, porque o que vai acontecer é só as perdas e os erros e os problemas, tá? Então, fazer macarrões não é tão difícil assim, tá? Eu falo isso porque se você aconteceu já tudo isso comigo no começo, quando eu não sabia que problemas poderiam acontecer por causa por exemplo, de um palito de dente, né? Porque por causa de um palito de dente não, por causa de um material que para mim eu não uso, que é aquela agulha com a ponta de inox, né? Eu não gosto dela porque ela mancha os meus macarrões, então eu não uso. Então, às vezes, basta um palito de dente para solucionar o meu problema. Então, tem que dar importância para todo o processo, tudo que vem antes, tudo que vem durante e tudo que vai depois, tá bom? Então, eu quero dar uma dica para fazer a calda, tá? Eu tenho um áudio no meu Telegram que eu já dei essa dica, mas eu quero falar agora para vocês. Pelo que eu vi e percebi, muitas pessoas usam uma panela grande para fazer a calda. Eu sugiro que vocês diminuam essa panela, tá? Mas diminuir a panela é uma dica, mas se você continua usando um termômetro duvidoso, talvez não vai resolver, tá? Porque é um conjunto de fatores.
que pode dar um bom resultado ou não. Mas eu vou sugerir que vocês usem, diminuam um pouco a panela, tá? Se você está usando uma panela grande, diminua para uma panela média e faça a calda. Se continuar açucarando, diminui só um pouquinho mais. Não use uma panela, porque eu não sei a proporção da receita de vocês, mas eu imagino que não seja muito, né? Então, não tão grande, mas também não tão pouco. Então, se essa panela média não funcionar, eu sugiro que vocês diminuam um pouquinho mais e façam a calda, tá bom? Eu não costumo parar a minha batedeira, nem diminuir a velocidade para verter a calda nas claras para fazer o merengue. Eu continuo a mesma velocidade e verto a calda devagar, e também não paro. Não verto a calda em 3 etapas, por exemplo. Eu vou lá e verto a calda e mantenho batendo, tá bom? Mas o principal aqui é a calda, que muitas pessoas estão tendo problema. Eu vou deixar essa dica aqui, eu espero que vocês façam um teste e eu espero que resolvam, tá bom? Uma dica para o uso da balança também, ter a balança digital comum é confiável. E eu já falei que, para mim, aquela balança branca comum, ela é duvidosa, porque eu já tive ela no começo e trocava muitas vezes. Não sei se eu tive sorte. E aquela balança, eu trocava as pilhas, ia usá-la e muitas vezes ela desligava, com a pilha nova ela desligava sozinha. Ligava, e por causa dessa balança eu adquiri um hábito. Por ela não ser confiável, eu adquiri um hábito e vou dar essa dica para vocês. Mas a solução é trocar essa balança, na minha opinião. Mas eu vou dar uma dica para vocês que, mesmo eu trocando a balança, que é aquela balança que eu postei no Telegram, é aquela que eu uso, mesmo aquela balança sendo ótima, que é a que eu uso há 6 anos, eu continuo com esse hábito da balança branca. A balança tanto a balança comum, digital comum, ela é muito importante que seja confiável, e fazer o uso também da balança digital com precisão. Porque a balança digital com precisão é a balança que vamos usar para medir o cacau, medir se você usam, né, o cacau na massa para fazer a massa de chocolate, é na balança de precisão que vamos pesá-la. E o mais importante de tudo é pesar os corantes em pó, tá? Porque fazer macarrão não é a olho, né? A gente não vai pegar uma colherzinha lá e colocar, tá? A balança de precisão é justamente para pesar esses ingredientes que são em pouca quantidade. Então, a minha dica para que vocês façam para fazer o uso da balança voltou. A dica que eu vou dar aqui, que é a que eu uso até hoje para pesar os meus ingredientes, eu separo os bowls para cada ingrediente e sempre peso aqueles ingredientes sempre nos mesmos bowls. Então, sabendo de quanto pesa esse bowl, por exemplo, o meu bowl da clara tem tantos gramas. O bowl que eu peso o açúcar de confeiteiro tem tantos gramas, que pode ser usado para pesar o açúcar refinado também.
Então, cada bowl que eu utilizo para pesar cada ingrediente, eu sei a gramatura, eu sei quanto pesa cada um. Então, se der problema na hora de pesar o ingrediente que eu coloco lá, eu vou saber se está errado ou não, tá? Porque se eu sei quanto pesa cada bowl de cada ingrediente que eu uso, se der diferença, se der variação na hora que eu for pesar cada ingrediente, eu vou saber que está errado, tá? Por causa do trauma que eu vim da balança branca, eu comecei a fazer o uso de bowls. Eu comecei a fazer o uso de bowls para cada ingrediente, tá bom? Dá trabalho? Um pouquinho, né? Mas quando entra na rotina, no processo, você nem vai lembrar, tá? E só que assim, tudo que eu faço dá trabalho? Um pouquinho no começo, né? Quando a gente muda a rotina da gente, os hábitos, tudo é trabalhoso, né? Mas, se por exemplo, eu tenho confiança. Se eu errar, se eu perder uma receita, eu sei por que eu perdi a receita. Foi por causa de mim mesma, talvez. Ou porque eu fiz uma macarronagem errada. Mas não vai ser por causa dos meus utensílios nem dos meus equipamentos, tá? Por isso a importância que eu sempre falo, e talvez inserir isso na rotina, nos hábitos de vocês pode fazer a diferença também, tá bom? Então, eu queria dar essas duas dicas da cauda, da balança. Eu espero que ajude vocês nesse momento, tá? Trabalhar com os macarrons, depois que aprender a fazer macarrons ditos perfeitos, porque o macarrão perfeito é aquele que tem as características, né? Se não tiver as características, não é macarrão. Então, se ele vai ser bonito ou não, talvez seja uma consequência, né? A principal preocupação que nós temos no início, quando vamos aprender, é que ele tem que ter as características, não é? Se ele não tem as características, os pezinhos e as saias ao seu redor, ele ser crocante por fora, úmido e macio por dentro, sem estar com aquele vão, né? Sem estar oco, é um macarrão perfeito. E aí, ele vai ser bonito também, né? Cada técnica, cada técnica, talvez acontece uma estética diferente, mas o importante é ele ter as características, tá bom? Então, quando a gente aprender a fazer macarrons, como vocês dizem, é uma luta, mas depois que a gente aprende, vem uma segunda fase, né? De entrar no mercado com os macarrons profissionalmente, fazer uma divulgação, fazer a divulgação desses docinhos, que ao contrário do que vocês pensam, ele não é ainda tão conhecido. Tem lugares que muitas pessoas ainda não conhecem macarrão. Então, por exemplo, nós todos aqui nessa live, nós todos conhecemos de trás para frente, de corte salteado, os macarrons,
né? Conhecemos as possibilidades, a versatilidade dele. Porque a gente está numa comunidade que a gente só fala de macarrão, por exemplo, né? Eu tenho as minhas redes sociais, eu só falo de macarrão. Então, é normal eu me relacionar com pessoas que conhecem macarrons. Mas, por exemplo, quando a gente já aprendeu a fazer macarrons e a gente vai começar a divulgar, muitas pessoas desconhecem, né? E cabe a nós fazer esse trabalho de divulgação. Eu tô falando isso porque algumas pessoas me escreveram relatando, falando que hoje faz macarrons, assim, não tem tantos problemas com os macarrons, mas que elas estão desanimadas porque não consegue efetivamente vender os macarrons no valor que ele tem que ser, porque as pessoas ou acham caro ou relacionam o tamanho ao valor. Isso é muito comum, é muito normal. Por quê? Porque quando acontece isso, justamente porque as pessoas desconhecem, né, esse produto. Então, cabe a nós, e é o que eu falei para essas pessoas, e é o que eu vou falar aqui, o trabalho de divulgação e de expandir o produto, o macarrão, por exemplo, na sua cidade. É difícil por quê? Porque tem muita essa comparação de tamanho, né? Tamanho do macarrão. Aqui no Brasil, tradicionalmente, ele é de 4 centímetros de diâmetro, mais ou menos, né? Eu trabalho com 4 centímetros de diâmetro. Mas assim, não tem uma regra, não tem um padrão. Mas eu aprendi que o macarrão, tradicionalmente aqui, ele é vendido a 4 centímetros de diâmetro. Então, mas como ele é versátil, é possível fazê-los maiores. Se você tiver um estilo, a gente dita, né? A gente escolhe como a gente quer trabalhar. Se eu quiser colocar na minha produção, no meu menu, um estilo de tamanho de 5 centímetros de diâmetro, ok, não tem problema nenhum. Se eu quiser trabalhar com 3 centímetros, só com 3 centímetros, também tudo bem. Mas normalmente o padrão aqui no Brasil é de 4 centímetros de diâmetro. Então, as pessoas elas relacionam muito, nós temos muito isso. Relacionamos o tamanho ao valor, né? Então, quem desconhece esse produto, certamente vai achar muito caro e acaba falando mal do produto por desconhecer, né? O que eu quero dizer é que entrar no mercado, ser conhecido, você ser conhecido como a confeiteira que faz macarrons, é um trabalho moroso também, tá? Não é só porque ele é um doce diferenciado, né? A gente tem que ressaltar isso, porque o macarrão, ele é um doce diferenciado. A sua matéria-prima é uma matéria-prima cara, né? Tem muito valor agregado nesse doce, cultural, né? Ele é um doce milenar, praticamente. E aí, tudo vai depender da criatividade de cada um também e o uso dos produtos que vai usar também, né? Eu vou falar por mim, do meu produto. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade hoje é uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. Eu estou morando há 10 anos em São Paulo, então, quando eu comecei a fazer macarrons, eu não pensei nisso. Na verdade, eu não pensei
como eu iria entrar no mercado, nesse mercado, que São Paulo é praticamente um país, né? É onde tem tudo, onde tem muitas coisas, enfim. Então, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, eu comecei a divulgar na minha. Eu só tinha, 6 anos atrás, eu só tinha o meu Facebook pessoal. E quando eu comecei a divulgar os meus macarrons, quando eu adquiri segurança, que eu queria divulgar já para começar a comercializá-los, eu fiz uma pesquisa de mercado para saber quem eram meus concorrentes, meus concorrentes, e eu, enfim, pesquisei valores, os preços, e também eu escolhi trabalhar com tudo que era de melhor, nobre, nos meus macarrons, que é o que eu faço até hoje. Então, por isso que eu faço essa seleção de farinha de amêndoa, até para não ter perda e também para manter a qualidade do meu produto. Eu trabalho só com chocolate belga e eu trabalho com pastas italianas. E tem algumas pastas que eu não consegui trabalhar, não achei mais. Então, tem um sabor no meu menu que eu trabalho com uma outra pasta que não é italiana, mas eu modifiquei, então eu consegui deixá-lo com um sabor muito, muito bom, não deixa a desejar para a pasta italiana, mas eu coloquei um outro ingrediente que valorizou muito, 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 então não deixa a desejar para a pasta italiana, tá? Então, tudo que há de melhor, na minha visão, com os macarrons, é o que eu acho que ele merece. Eu não trabalho por exemplo, com creme de leite fresco e nem trabalho com frutas frescas, porque eu tive dificuldade em mantê-los pela validade também, mas também de mantê-los, poder comercializá-los, por exemplo, fazer uma venda, poder enviá-los para um outro estado, uma outra cidade, fazer venda enviando pelos correios, né? Fazer essa logística. Então, eu optei em não trabalhar com frutas frescas e nem com creme de leite fresco por causa disso, tá? Então, mas tudo que há de melhor e de qualidade é que eu procuro agregar no meu macarrão. Então, eu não entro em competição de preços. Tem macarrons, eu sei que tem macarrons que são vendidos pela metade do preço do meu, mas eu não entro em competição. Então, no começo, eu comecei a divulgar e faço esses macarrons com essa alta qualidade desde o começo. Então, eu comecei a divulgar o meu trabalho no meu Facebook particular, porque eu sou uma pessoa que não sou de redes sociais, não era, e eu só tinha o meu Facebook. Então, eu fazia a divulgação e muitas vezes o Facebook me lembra, traz as recordações, ele posta ali todas as postagens e divulgação dos meus macarrons desde 2005. Então, era lá que eu fazia a divulgação dos meus macarrons. E como eu não conheci, né, eu não sou de São Paulo, eu não conheço muitas pessoas aqui, não conheço pessoas influentes, né? Não conhecia, na verdade, pessoas influentes no meio, né? Que o macarrão, a gente vende macarrons para quem? Para quem quer colocá-los nas festas, né? Buffets, né? É um meio dos decoradores, dos fotógrafos, né? É um meio de festa. Então, eu não tinha esse contato aqui, na época. Mas, conforme eu ia divulgando meu trabalho em modo público, no meu Facebook,
pessoas que viam o meu produto lá entravam em contato comigo. E é um trabalho moroso, muito lento mesmo, depende muito, no meu caso foi, mas depende muito dos contatos que se tem. De repente você não faz só macarrão e você já está no meio já né, de contatos com pessoas que trabalham com decoração, com buffets, com festas, né, as assessoras. Então, o meu caso foi muito lento mesmo, né? E eu tinha na época, eu comecei com 10 sabores e eu fazia os 10 sabores. Mas eu congelava porque eu não tinha para quem vender. Mas eu precisava até fazer os testes dos sabores que eu queria colocar no menu, teste das cores. Então eu fui fazendo esse trabalho interno, mas ao mesmo tempo eu ia divulgando meu produto. Então eu conheci pessoas, como eu falei lá no meu vídeo de apresentação para vocês, eu conheci pessoas e foi assim, sem que eu procurasse. Assim, sem que eu saísse da minha casa e fosse mostrar os meus produtos nos buffets e tal. Foi apenas lá. As pessoas foram entrando em contato comigo porque viam o meu produto. E quem conhecia macarrão, via o meu macarrão, se interessavam e já enviavam, pediam solicitação de orçamentos e foi no boca a boca. E eu fui conhecendo pessoas influentes, decoradora, quando eu comecei a fazer festas, né? Meus amigos me indicando, meus amigos que são de São Paulo, que eu conheci no Japão, que moram em São Paulo, ou que moram aqui na região, começavam a me indicar também, porque eles consumiam o meu produto. Então, foi muito no boca a boca. O que eu quero dizer é que é preciso fazer esse trabalho de divulgação, porque é dessa forma. Porque se você se anula, se você fala assim, eu não quero, eu vou desistir, tô pensando em desistir de fazer macarrões porque ninguém me procura, quando pede orçamento não fecha comigo, porque acham caro, mas eu falo assim, obrigação da gente que faz macarrões fazer a divulgação do produto, né? Lá. Hoje temos. E outra coisa, muitas pessoas estão com um preconceito do Facebook. Mas, por exemplo, o Facebook na época foi o que mais me ajudou na divulgação dos meus macarrões. Então, logo depois, eu abri uma página, que é a página que eu tenho até hoje. E hoje, conforme eu fiquei sabendo, não tem muito tempo, eu fiquei sabendo que tem um grupo de mães dentro do Facebook que me indica. Porque eu tenho cliente que faz parte desse grupo de mães e que me indica lá dentro do grupo. Por quê? Porque são mães, né? São mulheres que têm filhos e fazem festas de aniversário dos filhos. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia. Então o que eu quero falar é que não subestime o Facebook também. Nós temos, não é hoje, o que está bombando de fato é o Instagram, mas são públicos, são coisas diferentes, né? São até públicos diferentes. Por exemplo, tem grupos de mães aqui também, mas lá parece que o grupo de mães no Facebook ele é diferente. Então, eu acho que se você quer divulgar o seu trabalho, divulga sim também no Facebook, porque são públicos diferentes. Então, você pode atingir. Eu falo porque Facebook parece que tem pessoas mais maduras hoje em dia.
né? E daí o grupo de mães também. Mas o que eu quero dizer é que não subestimar toda forma de divulgação que você puder fazer, investir, né? Porque a gente às vezes mira, tem um alvo, a gente mira nele, mas pode acertar em outros, né? Então, não subestimar. Ou abra uma página, faça a divulgação. Mas hoje em dia é importante não fazer só colocar lá, fazer uma postagem e da divulgação, mas de repente investir mesmo em impulsionar essa divulgação. Porque quem te conhece vai ver vai saber. Às vezes a pessoa que mora na sua cidade nem sabe que você está fazendo macarrão, por exemplo. Porque você não divulga, e quando divulga, você foca só num público, né? Então, é importante fazer a divulgação geral e para que todo mundo conheça, principalmente para que as pessoas conheçam o produto. Saber, por exemplo, saber o que é, qual o valor agregado, aonde surgiu, qual o ingrediente que é utilizado. Isso a partir de vocês. Se você faz, por exemplo, macarrões com castanha de caju, ele tem muito valor agregado, porque é uma farinha, né? É uma farinha brasileira. Você está agregando um valor cultural no macarrão. Se você trabalha com farinha de amêndoa, também ele vem agregado valor cultural, porque parte-se, né, do princípio que é uma receita tradicional francesa, que tem muita história. Então fazer essa divulgação é muito importante e é moroso, né? E assim, a pessoa quando conhece o produto, não o produto pelo produto, colocando o valor, né? Comparando o tamanho do produto com o valor, sem saber o que é esse produto, sem saber o valor que ele agrega, que ele tem agregado, né? Sem saber da versatilidade que ele tem, sem conhecer o sabor, porque de repente as pessoas te procuram para um orçamento, de repente você pode oferecer uma degustação para que essa pessoa conheça e começar um trabalho bem, uma base, como eu sempre falo, gente, a base de tudo, essa base é muito importante, até para divulgar o macarrão. Se não tem essa base, se você não divulga, por exemplo, o que é o macarrão, não estou falando de que ele é difícil de fazer, porque o cliente que quer colocar o macarrão na festa dele, ele não quer saber se é um doce difícil de fazer, se você tem que fazer 5 receitas para tirar uma, tá? Não é nada disso. É divulgação do produto para que você para que você insira, para que você entre no mercado, tá? De comercialização. Então, as postagens é para você mostrar a versatilidade dele, que ele pode ser feito com várias cores, com vários sabores, que você usa chocolate belga, que você usa farinha de amêndoa ou de caju, mostra a diferença, cada um vai mostrar o valor agregado que ele tem, e aí vai justificar esse valor. Porque quando você faz um orçamento e fala assim, o meu macarrão custa R$7, a pessoa vai ver o tamanho do macarrão, vai comparar com o valor e vai falar, não, gente, isso é um absurdo. Porque ele desconhece o quanto de valor que tem agregado nesse doce. Tá bom? Eu tô contando isso porque eu passei por isso. E foi dessa forma que eu consegui mostrar o valor que tem o meu produto, tá? É só uma dica para que vocês também, de repente, comecem a fazer esse trabalho, mas não desistam. Façam macarrões lindos, divulguem para que muitas pessoas possam colocá-los nas festas, distribuir como lembrancinhas, que é tão gratificante, gente.
quando você mostra o seu produto e a pessoa faz, ou você oferece uma degustação, porque a degustação, você não precisa fazer uma receita inteira, por exemplo, para fazer uma degustação, né? Porque às vezes tem macarrons que saem maiores, menores, de repente você não consegue ainda fazer um padrão, né, de tamanho, e você pode não separar aqueles macarrons que racharam ou que saíram tortos. Não, macarrons que saíram perfeitos, mas que não estão no tamanho padrão para comercialização. De repente você pode separar aqueles que saíram menores, rechear com todo amor e carinho e perfeição e oferecer como degustação para quem for fazer um orçamento com você. É uma forma de divulgação também, tá bom? Mas eu acho que tem que insistir, persistir, tanto para fazê-los, né? E tanto para comercializá-los depois. Faça essa divulgação, mostra que matéria-prima, né, que você usa, coloque os valores, né, nos seus macarrons. Coloca o que você tem de diferente nos seus macarrons. Porque a criatividade vai diferencia a gente do mercado, tá? Então, usar muita criatividade vai fazer parte também. Isso vai dar um diferencial grande. Então, mas não desistir, porque faz esse trabalho, tem uma base, tanto para quem tanto as pessoas que estão fazendo os macarrons, e para quem já faz e está tendo dificuldade de entrar no mercado de comercialização, tem essa base e não desistam, porque é maravilhoso quando você fecha o seu primeiro ou fecha vários eventos e você consegue colocar os seus macarrons lá. É como eu disse, né? Depois que a gente aprende a fazer macarrons e as pessoas começam a procurar a gente para fazer orçamentos, para colocar nas festas delas, a gente tem muita personalidade neles, né? Como eu falei anteriormente, como decorar uma casa. A casa, quando a gente termina de fazer uma casa e a gente vai colocar os móveis, né, fazer a decoração da casa, tudo que vai lá dentro tem a nossa personalidade. E eu falo isso, que o macarrão não é diferente, tá? Então, o que vai diferenciar um dos outros é exatamente essa criatividade, tá? Vai ter muito valor agregado. Mostrem isso para os seus clientes, tá? Não para os seus clientes, mas para todo mundo, para a sua cidade. Expõe o que é o macarrão, como ele é feito, mas não é como ele é feito difícil, que racha, que não sei o que, nada disso. Como ele é feito, você usa ingredientes nobres, matéria-prima de alta qualidade. É isso que vai agregando os valores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live e que eu espero que essas dicas que eu dei para vocês hoje ajudem e